Olá, amigos do canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo. Esperando que estejam todos bem em suas casas, com saúde e prontos para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, pedimos nesse momento ao Senhor Mestre Jesus não a isenção das nossas provas, mas força para vencê-las, pois a vida é felicidade, e façamos por merecê-la, e nada melhor do que nesse instante de olhos fechados, orarmos em conjunto a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, e santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Nós estamos no capítulo 27 do Evangelho e hoje vamos falar sobre o seguinte tema: da prece pelos mortos e espíritos sofredores. A morte é um assunto atual sempre. Muitas famílias no mundo ainda choram hoje a perda de parentes e de amigos por causa da pandemia. Diante da dor e do luto, é importante entender a explicação sobre o tema. Vamos ao Livro dos Espíritos na questão 664. Será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? Perguntou o codificador. E neste caso, como lhes podem as nossas preces proporcionar alívio e abreviar os seus sofrimentos? Têm as nossas preces o poder de abrandar a justiça de Deus? Questionou Kardec. E a resposta: a prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma por quem se ora experimenta alívio, porque recebe assim um testemunho do interesse que inspira aquele que por ela pede, e também porque o desgraçado sente sempre um refrigério quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. Por outro lado, mediante a prece, aquele que ora concita o desgraçado ao arrependimento e ao desejo de fazer o que é necessário para ser feliz. Nesse sentido, é que se lhe pode abreviar a pena se por sua parte ele secunda a prece com a boa vontade. O desejo de melhorar-se, despertado pela prece, atrai para junto do espírito sofredor espíritos melhores, que o vão esclarecer, consolar e lhe dar esperanças. Jesus orava pelas ovelhas desgarradas, mostrando-vos desse modo que culpados vos tornarias se não fizesseis o mesmo pelos que mais necessitam das vossas preces. Bela resposta. Já na questão 665 temos que se deve pensar da opinião dos que rejeitam a prece em favor dos mortos por não se achar prescrita no Evangelho. A resposta: aos homens disse o Cristo, amai-vos uns aos outros. Esta recomendação convém a de empregar o homem todos os meios possíveis para testemunhar aos outros afeição, sem haver entrado em minúcias contra a maneira de atingir ele esse fim. Se é certo que nada se pode fazer que o Criador, a imagem justa e perfeita, deixa de aplicá-la a todas as ações do Espírito, não menos certo é que a prece que lhes dirigis por aquele que vos inspira afeição constitui para este um testemunho de que nos lembramos dele. Testemunho que forçosamente contribuirá para suavizar o sofrimento e para consolá-lo. Em consequência, crescerá num e no outro, reciprocamente, o amor que o Cristo recomendava aos homens. Ambos, pois, se fizeram assim obedientes à lei de amor e de união de todos os seres e à lei divina de que resultará a unidade, objetivo e finalidade do Espírito. Bela resposta. Então nós já perguntamos: de que forma a prece beneficiaria os mortos e os espíritos sofredores? Em suas sessões, Allan Kardec observou que são os próprios espíritos sofredores que reclamam por essas preces. Segundo dizem, ela lhes é útil porque, vendo que pensam neles, sentem-se menos abandonados e menos infelizes. Mas a prece tem sobre eles uma ação mais direta.
reergue-lhes a coragem, excita-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e pode desviá-los do pensamento do mal. É nesse sentido que ela não só pode aliviar, mas como abreviar os seus sofrimentos, explica o codificador Allan Kardec. Nova pergunta. Seria daí lógico, caridoso cristão, negar a eficácia da prece pelos mortos? Você já parou para pensar nisso? Há quem não admita a prece pelos mortos, porque na sua crença não há para a alma senão duas alternativas, ou ser salva ou condenada às penas eternas. E num e no outro caso, a prece seria inútil. Allan Kardec, sem discutir o valor desta crença, reflete na inconsistência dessas afirmações, esclarecendo o seguinte, aspas, admitamos por um instante a realidade das penas eternas e irremissíveis, e que as nossas preces sejam impotentes para lhes pôr um termo. Perguntamos se nesta hipótese é lógico, caridoso cristão rejeitar a prece pelos condenados. Essas preces, por impotentes que sejam para se livrar, não são para eles um sinal de piedade que pode dulcificar o seu sofrimento? Não lhes darias um testemunho de amor e uma consolação? Não seria isso cristão? Uma crença que se resseca o coração não pode se aliar com a de um Deus que coloca em primeiro lugar, entre os deveres, o amor ao próximo. Muito bela reflexão. Negar, pois, a prece aos espíritos sofredores seria, pois, negar-lhes a consolação, o encorajamento e os bons conselhos. Mas prossegue Kardec, aspas, a não eternidade das penas não implica a negação de uma penalidade temporária. Por quê? Deus, na sua justiça, não pode confundir o bem e o mal. Ora, negar neste caso a eficácia da prece seria negar a eficácia da consolação, do encorajamento e dos bons conselhos. Seria negar a força que se aure na assistência moral daqueles que nos querem bem. Falou Kardec. Devemos então lembrar que Deus pode mudar suas decisões a pedido das suas criaturas. Você já parou para pensar nisso? Para os espíritas, a prece em benefício dos infelizes de mais além é sempre motivo de grande respeito e de dedicação, pois, acima de tudo, é oportunidade para que ele participe do amor divino através da prática do bem, conforme ensina Kardec, e vamos citá-lo novamente. Aspas, o espírito culpado e infeliz pode assim sempre salvar-se de si mesmo. A lei de Deus lhe diz que em condições pode fazê-lo. E como? Frequentemente o que lhe falta é a vontade, a força e a coragem. Se por nossas preces nós lhe inspiramos essa vontade, se o sustentamos e o encorajamos, se por nossos conselhos nós lhe damos as luzes que lhe faltam, ao invés de solicitar a Deus a derrogação de sua lei, nos tornamos instrumentos para a execução da sua lei de amor e de caridade, na qual ele nos permite assim participar, dando de nós mesmos uma prova de caridade. Belas palavras que se encontram no livro O Céu e o Inferno, no capítulo 4. Devemos então sempre orar pelos espíritos encarnados, principalmente pelos sofredores que ignoram a bondade de Deus. Não é perda de tempo, como alguns pensam e certas filosofias assim pregam. É dever do homem de bem orar pelos que sofrem ou causam sofrimento aos outros. São os doentes que precisam ser tratados. A prece não vai mudar os desígnios de Deus, nem diminuir as provas dos que incorreram em faltas. Porém, é força poderosa que parte do coração misericordioso que se instrui com Jesus. A oração tem o poder de levar ao desesperado a paciência, ao violento a calma, ao odiento o amor, ao sofredor o alívio. É nesse processo de socorro que se vê o tesouro da prece quando feita por amor às criaturas. Por isso, oremos sempre, entretanto, esquecendo o fanatismo que sempre carrega consigo o apego às coisas materiais, acreditando mais nas formas do que na energia que circula em nome daquele que é tudo para nós outros. Ao orar pelos mortos, lembremos que eles são os mesmos que antes carregavam o fardo físico, e a energia circulante divina da oração, quando é doada por amor, tem o poder de buscar a criatura visada em qualquer lugar do universo, em frações de segundos, envolvendo o espírito doente e abatido no carinho e no amor
que se desprendeu dos sentimentos de quem ofertou esta oração nas linhas da caridade. Daí caberia novamente uma pergunta nossa para algum desses seguidores. Como poderia Deus, que é amor, que fez seus filhos todos iguais e sendo onisciente, não saber que eles ou alguns deles iriam para o sofrimento eterno? Quantas vezes o Senhor subiu ao monte para orar? Vocês sabem? Quem poderia dizer que o Cristo não orava e, quando orava, incluía os mortos? Temos que estudar sobre isso. Quem pensa que no Evangelho não aparece Jesus orando pelos mortos, está completamente enganado, como já dissemos, porque Jesus orou e orou muito pelas falanges dos desencarnados que despertavam e acompanharam Jesus até o último momento. São valiosas as preces, então, dos encarnados em favor dos desencarnados. Orar pelos mortos é, então, um dever nosso, porque a oração bem sentida e com amor alivia e dá esperança a esses irmãos sofredores. Mas aí caberia outra reflexão nossa. Como as pessoas podem afastar o medo da morte? Os espíritas acreditam que as pessoas devem, de alguma forma, conseguir cumprir seus deveres individuais e coletivos com a sua família e com a sociedade. Também desenvolver uma educação moral baseada em valores éticos. E essas condições afastam o medo da morte, porque levam a pessoa a ter harmonia íntima, ter paz na sua consciência. Pensem nisso. É necessário se desprender de bens materiais, porque isso é um recurso que leva o espírito a ter paz na hora da desencarnação. Entendem os espíritas que quanto mais o espírito se identificou com a matéria, mais difícil será separar-se dela. Novamente perguntamos, os espíritas fazem então preces pelos mortos? Fazem sim, claro. Os espíritas fazem prece por todos que se foram, tanto os espíritos sofredores quanto os não sofredores. Os fiéis entendem que ao fazer uma prece para uma pessoa que desencarna, está levando palavras de encorajamento para ela na nova fase que está passando. A função da prece é, pois, dar coragem aos espíritos. A prece ajuda, por exemplo, os espíritos sofredores a desejarem se elevar pelo caminho do arrependimento e da reparação. A prece também ajuda os espíritos a se desviarem dos maus pensamentos. Os espíritas entendem que a prece aos mortos alivia e abrevia os sofrimentos dos espíritos sofredores. A filosofia religiosa que prega a não obrigação de orar pelos mortos, alegando que a prece por eles nada acrescentará para a sua salvação e sua melhora, porque eles se encontram ligados aos corpos na sepultura, esperando o dia do juízo, pois o que fizeram na terra está feito, se esqueceram de aceitar Jesus. Quem pensa que no Evangelho não aparece Jesus orando pelos mortos, está enganado, como já dissemos. Ele orou e orou muito. Até no último momento da sua gloriosa despedida, ele orou, Pai, perdoa-os, não sabem o que fazem. Orar pelos mortos é o nosso dever, porque a oração bem sentida é com amor, alivia e dá esperança. A oração é força de Deus que nasce no coração do Espírito em todos os planos. Claro que devemos então orar pelos mortos. Eles são os mesmos que antes carregavam esse fardo físico. É útil sim orar pelos espíritos sofredores em qualquer estágio que se encontram, pois a prece do coração em Cristo é luz que estabiliza e harmoniza a sua direção. Uma curiosidade. Homenagem aos mortos. Um dia de novembro foi convencionado pela humanidade como o Dia de Finados. Se trata de um feriado religioso dedicado a orações e homenagens aos que já faleceram. Aliás, a palavra finados significa exatamente isso, algo que finou, findou, acabou, morreu. O termo finado para o Espiritismo é usado de forma equivocada, pois a doutrina ensina que não há o fim da vida. A morte é apenas do corpo físico, com o retorno do espírito para o mundo espiritual, que é o seu mundo original. Assim, podemos afirmar, como nos fala Caibar Schutel, aspas, a morte é a porta da vida. Pensemos muito. A respeito do assunto, vamos ver o Livro dos Espíritos na questão 320, onde Kardec questiona os espíritos perguntando: os espíritos são sensíveis à saudade dos que amaram na terra? Muito mais do que podeis julgar, foi a resposta. Essa lembrança aumenta-lhes a felicidade, e se são felizes e se são infelizes, serve de alívio. Na questão 323, pergunta: a visita ao túmulo proporciona mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em sua intenção?
A visita ao túmulo é uma maneira de se manifestar que se pensa no espírito ausente. É a exteriorização de um fato. Eu já vos disse que é a prece que santifica o ato de se lembrar. Pouco importa o lugar se a lembrança é ditada pelo vosso coração. Kardec. Ainda sobre o assunto, transcrevemos uma instrutiva mensagem do espírito de Joana de Ângeles que tem como título Rememorando os Mortos. Ouçam bem e vamos refletir. À medida que o tempo faz diminuir a dor brutal dos primeiros momentos, a saudade sorrateira se aninha na alma, procurando minar as resistências físicas e psíquicas, abrindo os abismos do desconforto do nosso coração. O ser querido torna-se evocado a cada instante. Seus hábitos e realizações mecanicamente são recordados e a ausência física se converte em brasa a queimar os sentimentos daqueles que antes lhe compartilham a convivência. A morte não representa a estação final da vida, o ato derradeiro de existir, fala a veneranda. O silêncio que defrontas em relação aos mortos é pobreza nas tuas faculdades. Você já parou para pensar nisso? Eu nunca tinha parado. Não agasalhes a ideia de ir-te ao encontro deles por agora. Seria loucura inútil. Transfere deste grande amor uma parte para os que jazem ao teu lado, necessitando realizar o ciclo evolutivo e carecem de paz, amor e oportunidades em razão dos valores que atiram para fora. Quanto produzires em favor do próximo em memória dos teus desencarnados, isso se transformará em bênçãos para ele. Um dia, quando a treva cessar e uma clara madrugada inundar-te de indefinível luz, vê-los-á à frente, braços distendidos, como outros fizeram com eles, chamando-te com carinho para a vida verdadeira que prosseguirás ditoso, qual herói feliz após uma batalha concluída e vencida. Até este momento, não te desalentes nem te descoroçoes na prática do bem a benefício deles. Os mortos que vivem e de ti próprio, que também viverás lá, falou a veneranda. O Espiritismo é a doutrina consoladora que nas provações mais difíceis, como nas separações dos entes queridos, que indevidamente denominamos de morte, quando através dos seus ensinamentos provam que na realidade não se trata somente do retorno para a casa espiritual, o mundo espiritual que é onde nós vivemos realmente. Se eles retornaram, nós também um dia faremos a grande viagem de retorno, no cumprimento da lei divina, e poderemos nos reunir a eles através das ligações afetivas que não desaparecem com a chamada morte. Bela reflexão. Agora, fechando novamente os nossos olhos, vamos agradecer esse momento e solicitar da espiritualidade superior uma vibração aos locais de dor e de sofrimento, como os hospitais, e lá os funcionários da saúde que incansavelmente lutam contra a pandemia, aos albergues, aos asilos, creches e presídios. Vamos solicitar uma vibração aos líderes das nações para que possam ser bem orientados em suas decisões. Solicitar vibrações para aqueles irmãos que desamparados vivem nas ruas. Solicitar uma vibração para o nosso ser interior e uma outra onde ela se fizer necessária. Nosso carinho a vocês que estão conosco todas as semanas, pedindo que, se gostaram, se inscrevam no canal, caso ainda não o fizeram. Cliquem no positivo para cada aula assistida. Façam comentários, é importante para nós. E, se possível, divulgue entre os amigos este nosso canal. Muita paz. Obrigado.